Modelagem que destrava. Você já ficou travada na hora de fazer as suas interpretações? Já ficou travada na hora de usar as ferramentas do sistema? Ou já ficou travada na hora de interagir no ambiente de trabalho? Bom, isso não está correto, porque quando você domina todas as habilidades, você consegue transitar por todas essas questões sem passar por essa sensação de estar travada, de estar com dificuldades de lidar com todas essas coisas. Bom, hoje nós estamos aqui no YouTube e no Instagram simultaneamente, então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso encontro Café com Modelagem. Esse encontro é o encontro 17 e é um encontro que eu promovo entre nós, profissionais modelistas, para trocarmos uma ideia, para trocarmos experiências, conhecimentos dessa nossa profissão que é tão desafiadora, assim como tantas outras, né? A modelagem também é muito desafiadora. Esse encontro acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, e ele tem o objetivo de ajudar modelistas a dominar as interpretações de peças usando o sistema Audaces, usando o sistema Mold-Me, com técnica e com confiança. E nós vamos, então, abordar nessa aula de hoje esse assunto, a modelagem que destrava qualquer modelista. E se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer aqui desse nosso encontro, vocês podem colocar no chat a dúvida de vocês ou aqui nas mensagens do Instagram, que eu vou respondendo vocês ao longo do nosso encontro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o domínio da interpretação de uma modelagem. Não é normal nós travarmos quando nos deparamos com algum tipo de modelo, algum tipo de peça que a gente precisa ali desenvolver a nossa modelagem. Se isso está acontecendo com você, é sinal que ainda te falta algum conteúdo ou a técnica necessária para você dominar essa arte. Porque a partir do momento que você domina todas as técnicas para fazer uma boa interpretação, você já não sente mais essa sensação de estar travada para fazer uma interpretação. Assim como na interpretação, no uso do próprio sistema. Se você sente essa sensação de estar travada para usar um sistema digital na hora de fazer a sua modelagem, é sinal de falta de domínio, é sinal de falta de conhecimento, de domínio dessa ferramenta. E assim acontece também com o ambiente de trabalho. Eu trago aqui uma ideia. É uma filosofia pessoal e eu acredito que muitas pessoas partilham do mesmo pensamento que o meu. Eu acredito que uma modelista completa não é apenas uma modelista que só sabe fazer molde. Se você for uma modelista que só sabe fazer molde, com certeza aí no meio do caminho você vai travar. E é sobre isso que nós estamos falando, né? Qual é a modelagem que destrava? Qual é a modelista destravada? Se você travar aí no meio do caminho, como eu disse, é sinal que falta algo, é sinal que algum conteúdo, algum conhecimento te deixa insegura com o processo. A partir do momento em que você tem um dado conhecimento e esse conhecimento consegue te abastecer para o seu ponto em específico ou para um todo, isso vai depender do nível de capacitação dessa modelista, você não vai sentir essa sensação. E são desafios em várias áreas, né? A modelagem, tecnicamente falando, e aí a gente tem a questão da ferramenta, né? O sistema é uma ferramenta e a gente tem diversas para nos proporcionar essa facilidade de modelar no digital. Aqui hoje o foco não é dizer sobre uma ferramenta em específico, mas das ferramentas digitais como um todo. E o domínio dessas ferramentas se dá da mesma forma como se dá da mesma forma como o domínio das técnicas. E são coisas diferentes. As pessoas costumam confundir ferramenta com técnica, e técnica é a forma como você vai fazer.
o passo a passo, aquilo que vem nos livros, o método mesmo. Já a ferramenta é como o quê? Se você faz no papel, é um método. Se você faz no digital, é outro método. E um pode substituir o outro. E um pode descartar o outro. Mas o fato de você substituir ou descartar a ferramenta, você não extingue o conteúdo, você não extingue o conhecimento, você não extingue o método. E isso é uma questão assim bem comum, como eu disse, né? As pessoas costumam fazer confusão em relação a isso. Então a gente já começa dividindo aí essas duas questões. E depois a gente tem a questão ambiente, que é toda a sua forma de conduzir o seu trabalho e o seu posicionamento no ambiente. No ambiente fábrica ou no ambiente virtual, se você trabalha em home office, isso é muito importante. São habilidades que complementam uma profissional que se completa quando consegue dominar tudo isso. E se você está aí do outro lado e sente aquele frio na barriga, é sinal de que você está aí com algum déficit de algum desses pontos ou algumas coisas dentre esses pontos todos, ou você pode estar dominando um deles e outros não. E isso é normal porque a nossa carreira vai se construindo com o nosso amadurecimento. O nosso primeiro contato, de fato, é com os conhecimentos técnicos e até com a ferramenta, e posteriormente com o ambiente de trabalho. E a gente vai crescendo e aprendendo e evoluindo ao longo dessa jornada. Então, natural que nós passemos de níveis ao longo dos anos. E é natural que a gente tenha um domínio maior também da profissão quando a gente já está um pouco mais velho. Então, quando nós estamos um pouco mais velhos, nós temos a tendência de ter mais confiança. Mas isso não é uma regra, porque isso não tem a ver com a idade, mas tem a ver com a preparação. E eu venho aqui no lugar de uma contribuinte e não como uma professora, dividindo sempre a minha experiência com vocês, no sentido de compartilhar os aprendizados, trocar essa ideia, né, de como é que foi a minha experiência. Então, para mim, pelo menos, ao longo dos anos, eu tive essa eu digo que o privilégio, né, de poder viver essa jornada e de poder, ao longo dessa jornada, poder me observar como uma espectadora da minha própria história. E eu vejo que lá no passado eu tinha muitas dificuldades para lidar com coisas que hoje para mim é muito mais fácil. Então hoje nós vamos falar sobre a jornada de uma modelista padrão, nós vamos falar como ser autoridade no mundo da modelagem e vamos falar como que você pode começar a sua jornada com excelência. E voltando aí, né, só para dar um contexto aqui a nossa aula de hoje, gente, vocês não têm noção como foi a minha história, assim, como modelista? Foi, acho que muito semelhante, como a de muitas de vocês é ou foi, muito desafiadora. O conhecer a partir do dia a dia, o conhecer a partir da experiência, do mão na massa. E assim, foi muito dinheiro gasto, foi muito tempo gasto, foi muita dedicação para chegar onde eu cheguei. Por quê? Porque a gente precisa alimentar, é como uma semente, né? Que a gente planta e a gente vai regando essa semente para que ela germine, cresça, dê frutos. E ao longo desse caminho, muitas vezes, caem as tempestades, né? Vem aquela onda de frio ou aquela onda de calor e acaba secando as mudas todas, que é aquele momento que a gente sente vontade até de desistir da profissão, devido às dificuldades, devido aos desafios, devido à nossa falta de preparação no sentido, né,
até aqui dividindo parte da minha história, e é como eu me vejo num passado, né? A falta de preparação, como a falta de preparação me deixava cega para alguns pontos que, como eu disse, hoje eu tenho mais clareza. E aí, como eu disse, a gente vai construindo esse conhecimento, a gente vai colocando um tijolinho sobre o outro, e quando vê, existe um castelo ali, né? E é a nossa profissão consolidada, com muitos anos fazendo a mesma coisa. Isso é muito natural, né? Quanto mais a gente faz a mesma coisa, melhor a gente fica. E aí tem até uma brincadeira que eu faço quando as pessoas dizem: Ah, você modela bem e tal. Ou quando me fazem um elogio, eu falo assim: Gente, se eu não fizer modelagem bem feito, eu não sirvo para mais nada. Se eu não fizer modelagem bem feito, vocês podem me pintar de verde e jogar no mato, porque eu não vou fazer mais nada bem. Imagina uma pessoa, mais de 20 anos, 25 anos, fazendo a mesma coisa e não dominar o que faz, é porque não gosta do que faz. Porque se a pessoa gosta do que ela faz, ela ela internaliza aquilo e ela dedica para aprender e ela vai além. E hoje, qual é o meu papel aqui? O meu papel aqui é evitar que você tenha que passar pelos mesmos transtornos que eu passei para poder crescer na carreira, porque não é necessário. Estando aqui, você vai ouvir todos os feedbacks, todos os perrengues, todas as dificuldades, tudo o que aconteceu ao longo desses anos todos e que eu pude lapidar e que hoje você pode usar ao seu favor. Assim, as nossas etapas, né? Na verdade, eu fui entendendo ao longo do tempo as necessidades dessa, dessa jornada, dessa vivência. E como eu falei lá no começo da nossa aula, não é só de técnica, né, que a gente vai sobreviver no mercado. A gente precisa ter presença. Nós precisamos saber nos colocar para que a nossa autoridade floresça. E qual é a melhor forma de você desenvolver a sua autoridade? A sua autoridade, ela acontece a partir do seu da sua entrega, a partir da qualidade do que você entrega. A sua técnica, ela é a sua maior aliada nessa construção de autoridade. Então, hoje, falando sobre autoridade para vocês, como que a gente constrói uma autoridade no mercado como profissional? Como que a gente constrói uma autoridade no mercado como modelista? É a partir do nosso conhecimento. É a partir do quanto a gente domina o que a gente faz. E no fim das contas, é a partir do nosso resultado. Então, hoje eu trago aqui nessa aula para ajudar vocês um pouco disso, um pouco de como nós vamos se portar e o que nós vamos fazer para que nós consigamos alcançar essa autoridade que a gente tanto deseja, para que as outras pessoas nos respeitem enquanto profissionais e que valorizem aquilo que a gente faz. Então, a primeira coisa aqui, né, entrando já no nosso conteúdo, eu vou falar sobre a insegurança versus a confiança. Então, dentro de um conceito, né, de uma modelista padrão, vamos analisar a jornada de uma modelista padrão. Normalmente, a modelista, ela vem de um universo muito emocional, de um universo muitas vezes familiar, de um universo de recordações, de um universo de vivência com família, uma avó, uma tia, uma mãe que costurava. Ou às vezes pelo desejo, pelo gosto pela moda, também é um caminho que muitas pessoas chegam à modelagem. A modelagem ela não é uma pop star. A modelagem ela é muito coadjuvante, ela é escondida, ela fica por trás. E dentro da sua história, dentro do seu contexto, ela vem de um lugar de muita simplicidade também,
né? Ela vem lá da costura feita à mão, apesar de ela ser imponente no lugar dela, ela não é famosa, vamos dizer assim, né? Ela veio da mão das costureiras, ela veio da mão dos alfaiates, ela veio da mão, né, que sentava ali nos bastidores e quem aparecia eram outras pessoas e não as que realmente colocavam a mão na massa. Isso traz dentro de nós, bom, pelo menos comigo foi assim, e eu vejo que com o contato que eu tenho com muitas modelistas, eu posso dizer que muitas partilham, né, desse sentimento, que é a simplicidade. A simplicidade na mais pura essência. Então, muitas vezes, se posicionar para nós é algo muito difícil. E se posicionar não quer dizer estar acima de ninguém, não é se elevar acima de ninguém ou de alguma coisa. Se posicionar é você saber falar de si e do que você faz com clareza, com objetividade e aceitar que o que você faz é bom e que você é algo. Você é a modelista. Eu converso com modelistas, muitas modelistas, e as profissionais sentem dificuldade de dizer eu sou modelista, tá? Mas conta pra mim um pouco da sua história. Aí a pessoa começa a contar um pouco da história. E aí ela discorre uma linda história cheia de amor, de essência, de resultado, de conhecimento, de entrega. E na hora de ela falar eu sou, ela não fala. Ela sempre trata ao seu conhecimento e a si com uma humildade que não é a humildade saudável, porque a gente sim tem que permanecer na humildade. Mas você falar do que você faz com amor, com brilho nos olhos, eu sou modelista, é, não é não ser humilde, entendem o que eu quero dizer? A grande dificuldade está realmente nesse eu sou, é de ver o valor que a pessoa tem. Que vem muito dessa coisa de nossas crenças limitantes, de muitas coisas que a gente traz da infância, dessa humildade mal entendida, que a gente carrega isso lá para o nosso ambiente de trabalho e a gente não consegue sustentar uma postura. Além de sustentar essa postura, uma outra coisa que também reforça muito a nossa autoridade, e eu acho que é o ponto crucial, é o nosso conhecimento sobre o que a gente faz. Se você ainda trava na hora de explicar para as pessoas o que é que você faz e por que é que você faz, se você ainda trava na hora de responder para alguém se o seu método é um bom método, se você confia no método que você usa, existe um gap aí, existe um déficit de conhecimento que não te traz confiança, não está embasado, você não entendeu ainda a modelagem muito bem. E para você entender a modelagem muito bem, a modelagem ela não é difícil, mas ela é construída de por etapas, são tijolinhos, né, que vão sendo empilhados. Na verdade, uma coisa complementando a outra. E se alguma coisa está mal elaborada no meio desse caminho, com certeza o resultado final fica impactado, porque alguma coisa você não vai conseguir entender. E na hora de você explicar algo, né, aconteceu um problema, você precisa explicar o que é que aconteceu.
e você tem esse gap, você tem esse buraco, né, no meio do caminho, algo que para você não faz sentido ou que você não tem firmeza para sustentar, você perde a sua autoridade no ambiente em que você está, com as pessoas que você trabalha. Então é muito importante entender, entender a modelagem como um todo é muito importante você saber sustentar os seus argumentos dentro do contexto profissional. Isso não tem nada a ver com ser chato, briguento, como fala a pessoa que faz confusão, intrigueiro, não tem a ver com isso. Tem a ver com você ser profissional e na hora que acontecer algo, você, inclusive, a partir da sua identificação ali do problema, ser capaz também de sugerir soluções. E isso fica muito mais fácil se você consegue, a partir do seu conhecimento, sustentar a sua postura de autoridade no ambiente de trabalho. Mais fácil é de você encontrar uma solução também, porque esse conhecimento abastece as duas fontes. E aí tá o grande segredo, né? Como que vocês conseguem atingir esse ápice, né? Esse momento da carreira profissional de vocês, onde vocês olham para o que fazem e dizem: eu gosto disso. Olha para o que faz e diz: isso está bom. Olha para o que faz e sente essa realização do bem feito. Isso vocês vão alcançar em ambientes onde vocês construam essa, esse conhecimento e essa autoridade. O ambiente, ele molda as pessoas. Então, quanto mais você estiver conectada com pessoas, com lugares, com assuntos, conteúdos que te abasteça deste conhecimento, mais os pontos de conexão vai acontecendo. Porque uma coisa vai linkando com a outra, um detalhe de um método vai linkando com outro, um raciocínio de um passo a passo que você viu vai responder uma pergunta que você teve de algo prático em algum momento, com uma experiência que você teve em sala de prova, ou com algo que você sentou lá para fazer no computador. Então, uma coisa vai conectando com a outra. Então, esses ambientes, né? Se você está imersa em um ambiente que vai te trazendo conhecimentos e insights sobre a modelagem, sobre as ferramentas, o sistema, os métodos, o planejamento, a gestão da modelagem como um todo, essas conexões vão acontecendo até chegar uma hora que você sente esse domínio. E é muito simples você perceber quando você está alcançando esse domínio. É quando você se coloca para aprender algo novo e você sente que não é mais assim tudo grande novidade. São apenas alguns ajustes, algumas lapidações e não um todo. Porque quando a gente começa a aprender uma coisa nova, é aquela loucura, né? Tudo é novo, tudo é interessante, tudo nos surpreende, tudo é legal, tudo é novo. Mas quando começa a preencher esse esse espaço, quando começa a chegar no momento em que você está num nível elevado do conhecimento de certo assunto, estou falando aqui de modelagem, mas isso vale para qualquer coisa, você percebe que as coisas não são mais tão novidade. Né, um livro que você vê, você vai folhear o livro todo. Ah, isso é interessante, mas não vai ser tudo aquela explosão de surpresas. Isso não quer dizer que em algum momento das nossas vidas a gente pare de aprender, porque nós vamos aprender até
o fim das nossas vidas. Até porque tudo é muito mutável. As coisas mudam. O que está fazendo agora, daqui um pouco já não será mais feito. Já estará sendo feito outras coisas diferentes. Então vai sendo criado coisas novas, mas a sensação que eu tenho hoje mais experiente é que o que de novo aparece é uma novidade criativa. É diferente de conceito e de fundamento. Quando você conhece conceito e fundamento tem começo, meio e fim. Conceito e fundamento, você vai começar a estudar, você vai entender como as coisas acontecem e chega uma hora que você fala: peguei, entendi, agora eu sei." E quando você expande para vários segmentos, porque a modelagem tem disso, né? De expandir para vários segmentos, você vai ter sempre coisa nova para aprender. Então, existem segmentos que eu não domino, mas não quer dizer que eu não faria. Talvez eu não faria com a excelência de um especialista, mas eu faço qualquer coisa. Se você me der qualquer coisa, eu não vou te falar não. Eu vou aceitar. E é isso que vocês têm que buscar alcançar na carreira de vocês. Claro que isso que eu não sou especialista, eu não vou fazer com a perfeição de um especialista, mas eu não vou ficar travada. Na nossa aula da semana passada, eu falei sobre ser especialista de alguma coisa. A gente não vê nas redes sociais, não tem, por exemplo, os especialistas em corset. É muito lindo. Eles fazem, né, com técnicas especializadas e materiais e tudo mais. Eles são especialistas. Existe, por exemplo, as especialistas na alfaiataria. Aqueles dominam a alfaiataria e ainda tem a subdivisão, né? Alfaiataria tradicional. E aquele profissional é especialista na alfaiataria tradicional. E aí tem um especialista num outro segmento e num outro segmento, e aí você pode dizer assim para mim: "Mas Viviane, não tem um ditado que fala assim, que quem tudo, como que é o ditado? Quem tudo sabe, nada faz." Alguma coisa assim, né? Que quem quer fazer tudo não faz nada. De certa forma, eu concordo. Mas como que eu penso de verdade? Eu acho que sim. A gente precisa querer saber de tudo um pouco. É importante. Porque às vezes o pouco que você sabe de alguma coisa é uma ferramenta que vai servir para uma porta que pode se abrir e de repente, a partir da experiência, você se especializar. Então a gente não precisa saber tudo para estar dentro de um lugar. A gente não precisa aprender e saber tudo para que portas e oportunidades sejam abertas para nós. Então é importante sim a gente saber de tudo um pouco, para de repente aproveitar uma porta que se abre e a partir da experiência cotidiana evoluir e se especializar. E mais importante que isso é você ter a sua menina dos olhos. O que é que você gosta de fazer? O que é que você faz melhor? Muitas vezes na vida, e principalmente na carreira profissional, a gente precisa selecionar, escolher o caminho que a gente vai trilhar. Ainda mais nós, que estamos numa profissão que é uma profissão que abre muitas possibilidades, porque é algo criativo. Como a gente trabalha com criatividade, apesar de ser algo muito técnico e matemático, tem muito de criação na modelagem. Normalmente são pessoas criativas que trabalham com isso. E isso tem o seu bem e o seu mal, porque quem é muito criativo vai abrindo muitas janelas e vai aprendendo muitas coisas. E aí perde muito o foco. E aí é onde mora o problema.
O problema não é você aprender muitas coisas, o problema é você perder o foco. A gente precisa saber o caminho que a gente quer trilhar e onde nós queremos chegar para colocar as tarefas corretas, o conhecimento correto, buscar as pessoas compatíveis para nos ajudar de acordo com aquilo que nós estamos nos dispondo a fazer, ou até mesmo quando a gente coloca como um desejo ou como um sonho. E é importante determinar. Por muitas vezes eu coloquei projetos na mesa, olhei para eles e me perguntei: e agora? Qual desses eu domino mais? E é nesse que eu domino mais que tende a dar mais certo. E ali, por muitas vezes, eu descartei muitas coisas. Então, ter sabedoria é também descartar ideias boas, que eu tenho certeza que muitas das coisas que eu descartei poderia ter sido sucesso também. Mas eu escolhi o caminho que para mim fazia mais sentido. Então, para vocês, também funciona da mesma forma. É importante ter um norte. É importante ter para onde eu vou, o que eu quero. Lá na frente, algo que eu tenho pensado, sabe? Agora mais velha, eu vejo alguns movimentos e avalio a história profissional de outros profissionais e eu tenho uma sensação que eu fui criada, eu cresci numa geração onde nós fomos ensinados a estudar e depois trabalhar no trabalho que surgisse, de acordo com o que a gente estudasse. E o que que eu percebo? Eu percebo que, na verdade, outras pessoas, inclusive da minha geração mesmo, elas escolhiam para onde elas queriam ir e elas estudavam e buscavam o conhecimento a partir do que elas queriam alcançar, e não o contrário. Isso é você ter o objetivo e colocar as ações no plano, entende? Então, um exemplo, a pessoa um exemplo qualquer, queria trabalhar na Google. O que que ela precisava ter? Ah, ela ia lá, pesquisava tudo que ela precisava aprender e ela ia fazer a faculdade que era compatível para estar na Google. Ela ia fazer os cursos necessários e aprender as línguas necessárias para poder fazer uma aplicação para entrar na empresa. E se ela não passasse, não passou por quê? Ah, o inglês estava ruim. Vou estudar mais inglês, porque eu vou tentar de novo. Ah, tal coisa estava faltando. Vou estudar tal coisa porque estava faltando. Ah, faltou XPTO. Então, vou fazer XPTO e vou aplicar de novo para tentar entrar na empresa. E de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes for necessário. E o que estiver faltando, eu vou buscar. Então, percebam como nós temos mais clareza quando a gente faz dessa forma. E eu fiz totalmente o contrário. Eu fui aprendendo coisas. Não que isso seja ruim, porque hoje eu sei coisa pra caramba. Coisa que eu não uso, inclusive. Coisas que eu tomo meu tempo, né? Prorrogou os meus resultados, porque eu não estava focada. Coisas que eu descartei no fim das contas. E hoje, né, eu consigo ter esse entendimento. Que se eu soubesse exatamente o que eu queria fazer, para onde eu queria ir, eu teria sido mais focada no investimento do meu tempo e do meu dinheiro, né? E assim, a modelagem, como eu disse, ela não é difícil. A modelagem, ela é muito rica. Ela tem muito a nos oferecer em possibilidades de atuação e pelo que ela é mesmo, não é? Eu sou muito fanzona, assim, eu acho incrível. Cada molde que eu faço, eu me surpreendo com o resultado. É bacana, é um negócio legal. A gente, né, consegue dar vida para algo que não existia, né? Vestir um corpo,
que é todo, né, irregular, volumes, formas, é muito bacana. E é muito a se aprender, e a se aplicar, e a se aperfeiçoar. E se prender em regras, em fórmulas, não faz muito sentido, porque a gente não consegue ir muito além. Então, é por isso que eu prezo em ensinar para as minhas alunas o raciocínio que está por trás das coisas, para elas aprenderem a pensar, porque tudo tem um porquê. E esse porquê, ele vai nos abastecer e vai nos servir ao longo de todas as coisas que nós vamos fazer. E abre muito as portas, né? E aí, eu também peço para que elas se comprometam com o processo delas, porque é necessário se comprometer. Se a gente não se compromete em se dedicar para buscar esses conhecimentos, a gente não se desenvolve, né? Se elas não se comprometem a sentar, estudar, entender, praticar, fica só na teoria. Então, tá aí uma outra sacada. Teoria é a base de tudo, mas sem a prática, ela murcha e morre. Então, tem que regar. Como que a gente rega o nosso conhecimento? Nós regamos os nossos conhecimentos a partir da prática, praticando, fazendo, errando, consertando e aprendendo. É assim que nós lapidamos, é assim que nós ajustamos, é assim que nós evoluímos e é assim que a gente vai construindo uma carreira a partir do mão na massa, a partir daquilo que faz dar vida ao que ainda é só uma ideia. Então, teoria, ela é válida quando vem junto com a prática. A teoria, ela se consolida quando a gente coloca as mãos na massa. A teoria, ela se torna ainda mais rica quando a gente entende o que está por trás e os seus porquês. Então, para aprofundar um pouco mais de tudo isso, para levar mais desses porquês para mais modelistas, eu resolvi promover para essa temporada, né? Estamos aí quase no final do ano, uma imersão que vai levar um pouco mais desses porquês para mais modelistas, para mais profissionais, para mais mulheres, para que mais pessoas tenham a possibilidade de avançar nessa profissão e poder ter resultado. E poder, a partir deste conhecimento, gerar renda para si, porque é uma profissão também muito rentável. Mas é necessário sistematizar tudo isso. Por quê? Porque o conhecimento aleatório, o conhecimento sem a ordem, o conhecimento sem o desenvolvimento das outras diversas habilidades que a gente tem necessidade para fazer esse conhecimento se transformar em uma renda nas nossas vidas, ele acaba perdendo sentido. E para expandir esse universo, para levar mais desse conhecimento, foi que eu decidi promover essa imersão. É a imersão profissionalizante do zero à camiseira industrial. E por que que eu escolhi a camisa? Eu escolhi porque é uma peça introdutória do universo da alfaiataria, que tem vários acabamentos, que tem várias estruturas, que tem uma base que é muito versátil no sentido de transformação. Ela está presente no guarda-roupa masculino, no guarda-roupa feminino, no guarda-roupa infantil. Ela transita pelos diversos estilos. Nós temos peças tradicionais, peças casuais, vai até lá no moda praia, nas saídas de praia, e você pode transformar.
para verão, para inverno, curto, intermediário, longo, investido. Dá para fazer muita coisa. E é fato que dá para montar um negócio só com esse conhecimento, só com esta base, só com essa estrutura. E a partir dali, lembra que eu falei para vocês que a gente não precisa estar pronta, sabendo tudo de tudo, para monetizar esse conhecimento? E a ideia é aprender e monetizar. É sair de um dia de imersão que vai começar às 8h30 da manhã e vai finalizar às 17h30. Vai ter intervalo, vai ter horário de almoço, mas o tempo útil será de palestras. E nessas palestras nós vamos estudar conceitos, fundamentos, bases, ajustes, acabamentos e variações desse modelo e a monetização desse conhecimento. Quem participar sai pronto para ganhar dinheiro. E é esse o meu propósito. O meu propósito comigo mesma, o meu propósito com cada profissional e com cada aluna maravilhosa que abraça essa causa junto comigo. E eu vejo elas fazendo, acontecendo, transformando. E eu vejo pouco ainda, né? Porque existem muitas, né, que saem para o mundo fazendo e eu acabo não tendo nem consciência. Tem aquelas que são mais próximas a mim e é muito maravilhoso poder compartilhar do avanço delas na carreira, na profissão. É muito lindo, é muito bacana. Então, eu finalizo essa nossa aula de hoje dizendo, né, abrindo os nossos olhares mais uma vez para essa modelista potente. Essa modelista que ela é completa em todos os sentidos, tecnicamente, ferramenta que também aí faz parte, né, da nossa do nosso conhecimento técnico, o nosso posicionamento, né, com o ambiente, com as pessoas e o ambiente. Nós temos a possibilidade de poder construir uma carreira que tem níveis e que nos leva a outros patamares, porque a modelagem, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de nós sermos introduzidas ali a partir da nossa simplicidade, como eu falei, que é de onde nós viemos, né? Muitas vezes lá dos traços dos moldes manuais com a vovó, a chegar numa indústria, trabalhar com pessoas, ser a responsável por abastecer todo um ecossistema, né, que vai ali. Antes de nós só tem a estilista e depois de nós tem uma infinidade de outros profissionais que vão trabalhar a partir do que a gente é capaz de construir. Então, é sim uma profissão incrível, né? E espero que hoje vocês levem nessa motivação, vocês levem essa vontade de crescer, essa vontade de evoluir, de aprender e de se desenvolver pessoalmente e profissionalmente, porque é assim que nós somos. Ninguém é partido ao meio, né? Nós somos uma coisa, nós. E é com o nosso talento, sendo pessoa e sendo profissional, que a gente serve ao mundo, que a gente serve às pessoas com o que a gente faz. Por isso, o que a gente faz é tão valioso. Estejam convidadas a participar da imersão que acontecerá no dia 11 de setembro. Já falei, das 8h30 às 17h30. Será um dia de bastante aprendizado, de muita riqueza ali. E para participar, basta clicar no link da minha bio, que vocês já vão ter lá a inscrição, e a gente se vê no dia da imersão. Para quem está comigo
está acompanhando, né, essas lives, para quem está aqui comigo e está curtindo vir para o Café com Modelagem e está aprendendo, está se empolgando com tudo isso, me procura lá no direct, se quiser tirar alguma dúvida, se quiser, se tiver alguma curiosidade, se quiser trocar uma ideia, enfim. Vocês podem me procurar que eu estou disponível para trocar aí com vocês. Se você está assistindo essa aula gravada, é sinal de que você não está participando aí do nosso grupo VIP. Então, eu convido você a participar do nosso grupo VIP do Café com Modelagem. Assim que se findar as inscrições para a imersão, o link para o café vai estar lá na bio do Instagram. É só você ir lá e se inscrever no nosso grupo para receber a notificação assim que a nossa aula começar. Para vocês que estão aqui, eu agradeço a presença de todo mundo. Um grande abraço para todos. Lembrando que as aulas do Café com Modelagem acontecem todas as quintas-feiras às 20 horas, sempre com temas sobre modelagem, modelagem digital, né? Sempre com o objetivo de ajudar vocês modelistas a interpretarem aí suas peças, os seus modelos com sistemas digitais, com técnica, com confiança. É esse o propósito. Nos vemos então na próxima quinta-feira. Um abraço para todos e até mais.